Olá, olá, tudo bem? Vamos à pista número 31, Resistência. O Pressfield tem um livro que chama A Guerra da Arte, que ele fala, é um livro inteirinho dedicado à resistência. E aí ele diz, entre muitos aspectos, ele descreve como é que a resistência atua. Ele fala que a resistência ela é interna, ela não é externa. Às vezes pode parecer externa, mas ela é interna. Isso é uma batalha que a gente todos os dias trava com a gente mesmo, né? Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje, para gravar esse vídeo, todos os barulhos possíveis e imagináveis estavam acontecendo aqui ao meu redor. Eu começava a vir um barulho, tava fazendo no meio do vídeo barulho, travando. O que faz com que a gente vença a resistência? É saber o para que eu faço o que eu faço. É o que faz com que a gente continue em movimento independente. Então, tipo, estavam todos os barulhos, o sol hoje não estava ajudando, enfim, várias coisas não colaborando, mas eu pus que hoje era o dia que eu tinha que finalizar isso, né? E eu não tenho outra opção a não ser fazer todos os dias meditando. Então, percebe como as escolhas que a gente vai fazendo vai levando para esse lugar. Então, assim, a criação desse guia eu não tinha outra opção a não ser fazer, né? Ele começou com outro formato e foi se adaptando, mas tipo, quando eu senti que eu tinha que escrevê-lo, apesar de eu não gostar muito de escrever, não ser o meu forte, eu não tinha outra opção a não ser fazer. Então, todos os dias eu fui travando uma batalha comigo mesma, com a resistência que se manifestou de diversas formas, para fazer isso virar concreto, né? Para que isso acontecesse de fato. A mesma coisa com os vídeos agora. Então, sem saber, assim, sem ter essa sensação do porquê, pra que eu faço o que eu faço, ou aquela que eu descrevi antes, que essa é a única coisa que eu posso fazer, a única escolha, então eu vou fazer, não deixa a gente se manter, fazer a manutenção do movimento e se manter no jogo. Então, ter essa clareza e todos os dias a consciência de que a resistência vai bater na porta, faz com que a gente desista de algo que a gente ainda sente que é importante. Perceba que uma coisa é você deixar algo que já não faz mais sentido, uma escolha que você percebe que não é mais para ser carregada, e outra coisa é desistir de algo que você quer muito fazer, desistir em função da resistência. No guia eu até pus um exemplo que o Pressfield deu em relação ao Hitler, em que foi mais fácil para o Hitler travar uma segunda grande guerra mundial do que encarar uma tela em branco e fazer o trabalho dele de artista, que é o que ele queria ter feito antes. Porque o medo, a resistência o travava para isso, né? Então é importante assim a gente olhar, né? Então e perceber que a resistência é algo interno mesmo, assim, é uma batalha interna. Ela arruma aliados externos, mas o que mantém a gente no jogo, mantém em movimento, fazendo o que precisa ser feito, independente de qualquer coisa, é essa força interna, essa ganhar o jogo da resistência por hoje, né? Para fazer aquilo que é. Então, quando a gente vai fazer uma escolha, é muito comum que a gente trave em resistências, né? É por isso que é importante ir compreendendo quais são as nossas dinâmicas, os nossos movimentos, os nossos porquês, para ir lapidando, né? Isso e vencendo a resistência, dando base para que a ação continue, né? Para que a gente mantenha o movimento e não ceda a essas pressões internas que a gente tem, né? Então, eu acho que o importante aqui e assim, vencer a resistência, né? Numa escolha em que, por exemplo, você sabe que é aquilo que precisa ser feito e para aquilo se concretizar precisa de ação, precisa de manutenção de movimento. Saber isso, ter essa clareza, fica mais fácil com que a gente lide e vença a resistência. E quando a gente está vencendo a resistência, a gente está se posicionando diante daquela escolha novamente. Então, todos os dias é um posicionar-se diante da escolha feita
enquanto ela tem sentido. Então, para que eu faço o que eu faço, é muito importante ter essa clareza para se manter em posicionamento e manter a manutenção e fazer o que precisa ser feito. Caso contrário, aquilo não se realiza, aquilo não sai do mundo das ideias e vai para o mundo concreto. É preciso ação para concretizar as coisas, né? E é uma ação constante, né? Quem dera fazer uma mudança ou criar algo que fosse assim, não é, né? Você tem a ideia, você vai reforçando, né? Mantendo o posicionamento, ação, 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 até que ela tome corpo nesse mundo real, né? Então, vencer a resistência é uma forma de posicionar-se com aquela escolha que você fez e seguir em frente, seguir caminhando. Tá ok? Então, beijo, beijo, beijo. Até a próxima.